Agora nós vamos iniciar o corpo. Para fazer o corpinho, também vamos começar fazendo um círculo mágico. E dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós iniciamos. A segunda carreira, eu já vou subir uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira ela será toda de aumento, serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vou finalizar a minha segunda carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu já subo uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Vou seguir essa sequência por toda a carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo e ficamos num total de 18 pontos baixos. A quarta carreira, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A quinta carreira, eu já subo uma corrente e vou iniciar fazendo uma sequência de 3 pontos baixos, o próximo será o aumento. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Vou finalizar a quinta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A carreira de número 6, eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E as próximas carreiras serão idênticas. Vou trabalhar carreira de ponto sobre ponto até inteirar 15 carreiras. Ó, pessoal, fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto e ao todo nós estamos com 15 carreiras feitas. A carreira de número 16, eu já iniciei e fiz 10 pontos baixos, tá? Feitos 10 pontos, agora eu vou fazer 6 correntes. Feita as 6 correntes, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, faço um ponto baixo. Ficou desta forma. E agora eu repito essas 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, eu já vou começar a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base restante até finalizar a carreira. Ó como fica. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, contando com as correntinhas que nós fizemos, nós ficamos um total de 34 pontos baixos. A carreira de número 17, eu vou apenas trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui nas correntinhas, eu já te mostro como pegar para trabalhar nelas, tá? Ó, cheguei aqui no cordão de correntes, eu vou pegar essa laçadinha de cima de cada corrente e faço um ponto baixo para cada correntinha. Tá vendo? Desta forma. Que depois a gente vai trabalhar nessa correntinha de baixo, tá? Na laçadinha de baixo. Por isso que é importante pegar só na parte de cima. Ó. Chegando aqui no meu ponto do centro, eu vou fazer um ponto baixo em cima dele e agora eu volto a trabalhar nas correntinhas, pegando apenas a laçadinha de cima, tá?
Essa carreira é uma carreira simples, vai ficar com 34 pontos no total. É só repetir mesmo a mesma quantidade de pontos. Então, vou finalizar a minha carreira de número 17 e ficamos com 34 pontos. A carreira de número 18, eu subo uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. O próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas e faz o ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, nos meus 4 últimos pontos, tá? Eu vou ter apenas 2 diminuições nessa carreira, que é aqui no início e a outra diminuição vai ser aqui no final. Ó, pessoal, finalizei a carreira de número 18, ao todo estou com 32 pontos baixos. Aqui, ó, vou voltar só para te mostrar, eu fiz aqui, ó, me restaram 4 pontos, eu faço uma diminuição, aliás, me restaram, é isso mesmo, 4 pontos. Diminuí, aí faço um ponto baixo para cada ponto de base restante e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Então, teve as 2 diminuições que eu te falei. As 2 diminuições foi na parte das costas, né? Então, ficamos com 32 pontos baixos. A carreira de número 19, eu vou repetir essa mesma sequência. Vou fazer 2 diminuições, faço uma aqui e a outra aqui no final. É só repetir essa mesma sequência que a gente acabou de fazer, tá? Vou finalizar a carreira de número 19 e ao todo ficamos com 30 pontos baixos. Agora eu vou subir uma correntinha e vou fazer um total de 9 pontos. Ó, fiz meus 9 pontos, cheguei aqui, ó, no sentido das correntinhas. Agora, eu vou fazer 6 diminuições sequentes, tá? Ó, pego a laçadinha de fora, vem no próximo ponto. Pego a laçadinha de fora e passo a linha por dentro das 2 laçadas. Então, fiz minha primeira diminuição. Já vou lá no próximo, vou fazer a minha segunda, terceira diminuição, a quarta, a quinta diminuição e minha última diminuição desta carreira. Então, aqui foram 6 diminuições sequentes. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Vou finalizar a minha carreira de número 20 e ao todo ficamos com 24 pontos baixos, né? A gente tinha 30, diminuiu 6, ficou 24. A carreira de número 21, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos. O próximo será a diminuição. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira, ó. Fiz os 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base, aí o próximo será a diminuição. Vou finalizar a carreira de número 21 e ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A carreira de número 22, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base.
Finalizei a carreira de número 22, continuamos com 18 pontos. Olha como ficou. Ficou desta forma. Agora eu vou cortar aqui nosso fio. Vou passar assim, ó, para não desmanchar. E vamos trabalhar agora a patinha da frente. Ó, pessoal, para começar a patinha da frente, eu começo colocando o fio na agulha. Ó, eu faço assim, é como se fosse iniciar uma corrente, tá vendo? Aí eu prendo assim, ó, dou uma tensionada no fio para ficar bem justinha. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui do meio. Assim o ponto tá em pé. Eu vou trabalhar com ele assim deitado. Vou pegar uma laçadinha desse ponto e vou começar fazendo um ponto baixo nele. E aqui, ó, no corpo, deixa eu puxar essa perninha pra cá para não atrapalhar. Aqui no corpo nós temos 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui já é o da lateral. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu tenho que fazer 4 pontos aqui nessa parte do corpo. Cheguei no ponto da lateral, ó, vou pegar uma laçadinha dele, né, da parte do... Porque ele também está deitado, ó. O pontinho aqui tá deitado. Então, vamos pegar e fazer um ponto baixo nele. Aqui ao todo, nós já trabalhamos 6 pontos, que eu peguei um da lateral, 4 aqui e mais esse, então já temos 6. E vamos trabalhar agora nas laçadinhas das correntes que nós deixamos aqui. Ficaram 6 laçadas, então eu vou trabalhar mais 6 pontos baixos nessa parte. Ó, cheguei aqui na minha última laçadinha e inteirou ao todo 12 pontos baixos. E vou finalizar a carreira nesse primeiro ponto aqui, ó, da lateral que nós iniciamos. Ó, finalizei com um ponto baixíssimo. Ficou desta forma. A próxima carreira, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó, na parte de baixo da perninha, que tá aqui, ó, no corpo, eu tenho 4 pontos. Esses 4 pontos eu vou fazer baixíssimo, ó. Eu já pego a linha e tiro de uma vez na agulha, ó, tá vendo? Tirei de uma vez, meu primeiro ponto baixíssimo, o segundo ponto baixíssimo, o terceiro e o quarto. E tiro de uma vez aqui. Agora, eu continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Só na parte de baixo da perninha que eu vou fazer esses pontos baixíssimos, porque senão na hora que a gente pôr a nossa raposinha em pé, ela vai ficar com a perna arreganhada para frente. Então, esses pontos baixíssimos é importante fazer, tá bom? E eu vou puxar essa linha aqui, ó, do início do trabalho pra dentro, que aí não estrova, não fica atrapalhando, né? Ó, desta forma. Vou voltar aqui. Agora é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Contando com os pontos baixíssimos, nós ficamos com 12 pontos baixos. A carreira de número 3 e 4, eu vou fazer idêntica a essa que a gente acabou de fazer. Ó, eu já finalizo a carreira com um ponto baixo, subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo e começo a trabalhar um ponto baixíssimo
nessa parte de baixo. São 4 pontos baixíssimos. E desta forma, eu vou trabalhar a carreira de número 3 e de número 4. Se tiver dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Ó, pessoal, já fiz as minhas duas carreiras, repetindo a mesma sequência da carreira número 2. Ao todo, estamos com 4 carreiras feitas, tá? Agora, nós vamos trabalhar carreiras simples. Serão apenas ponto sobre ponto. Vou continuar com 12 pontos no total. Só que agora a gente não vai mais fazer esses pontos baixíssimos. Vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. E nós vamos fazer dessa forma até inteirar um total de 12 carreiras. É só você ir repetindo um ponto baixo para cada ponto de base até inteirar 12 carreiras. Se você tiver dúvida para contar, é só observar aqui, ó, a diferença de pontos, que esse ponto aqui, ele tá trabalhado, a gente fez assim, né, trabalhando, e separou aqui pelas correntinhas, dá para perceber a diferença aqui, tá bom? Ó, pessoal, já fiz aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, né, ao todo estou com 12 carreiras feitas. Agora, a carreira de número 13, nós vamos fazer da seguinte forma, ó, você vai pegar aqui o corpinho e vai organizar aqui os pontos, ver se a perninha não tá torcida, porque às vezes conforme a gente vai trabalhando, ela pode ir ficando torcida, né? Aí você dá uma organizada nos pontos para você ter noção aonde é a frente dessa perna, porque vamos fazer o aumento aqui na frente para simbolizar a patinha. Como a minha frente tá aqui, ó, então eu tenho que fazer toda a minha volta aqui por trás para chegar aqui nessa lateral para depois fazer os aumentos, tá? Se você começou nessa perninha de cá, vai dar diferença. Então é por isso que eu tô falando para você que você tem que ter a noção da onde é a frente para você fazer os aumentos. Porque aí na hora que você for fazer a outra patinha, você não vai ter dificuldade. No meu caso, eu vou precisar fazer alguns pontos aqui até chegar na parte da frente. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda é a lateral. Meu 7º ponto. Vamos ver. Meu 8º ponto, me restou 4 pontos aqui. Então, eu vou fazer 4 aumentos sequentes, ó. Meu primeiro aumento, meu segundo aumento, o terceiro e o 4º aumento. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz 4 aumentos sequentes, me restou apenas um ponto. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo no meu primeiro ponto que iniciamos. Ó, ficou desta forma. E ao todo, nós ficamos com 16 pontos nessa carreira. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir essa quantidade de pontos que eu tenho aqui. Fiz minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. A próxima carreira, eu vou subir uma corrente, vou fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e o próximo será a diminuição. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 12 pontos baixos. A próxima carreira eu subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo e no próximo ponto eu já vou iniciar fazendo a diminuição. Então, a sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo e ficamos com 8 pontos.
Ó, ficou desta forma. Aqui eu já vou cortar o fio do tamanho aqui que dá pra fazer esse círculo, né, depois. Só que antes de colocar o enchimento e fechar, eu vou fazer a outra perninha. Você vai seguir essa mesma orientação. Qualquer dúvida, é só você voltar um pouquinho o vídeo para você ir fazendo a quantidade de pontos certa, tá? E aqui nos aumentos, na hora que chegar nos aumentos, é você ter atenção aonde é a frente da perninha para você fazer os aumentos de forma correta, para não ficar torta a sua patinha dianteira, tá bom?